Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever. Tem vídeo todos os dias nesse canal. Também não só se inscreva, mas deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos posteriores vídeos. Eu quero deixar uma mensagem no dia de hoje, em Gênesis capítulo 37, e o verso 3, que diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Aqui, meus irmãos, nós vamos conhecer a história de José. José, um jovem, a qual filho da velhice de Jacó, também conhecido como Israel, porque o seu nome foi mudado. Nós vamos entender que José era uma pessoa muito obediente a seu pai. José era uma pessoa verdadeiramente que agradava o coração de seu pai. Ao contrário dos seus irmãos, que seu pai mandava apacentar as ovelhas em um lugar e eles iam a outro lugar a qual não era ordenança do seu pai. E José não. José era um jovem de exemplo. Deus já começou a revelar os propósitos dele para com a vida de José. Porque no verso 5 nós vamos ver que José ele sonhou. Ele já tinha sonho, que era a revelação de Deus. E quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, um primeiro sonho a qual ele teve, os seus irmãos começou a o ignorar, começou a zombar, porque José falou assim: olha, estava nós no campo atando molhos, e de repente o meu molho levantava, o de vocês também levantava, me arrodeava e se prostrava perante mim. E seus irmãos falaram assim: olha, porventura nós vamos te servir, nós vamos nos prostrar diante de ti. Então, meus irmãos, ali começou um certo tipo de inveja dos irmãos de José contra a vida de José. José sonhou outro sonho e contou para eles e para seu pai também, todos que ali estavam ouvindo da família dele, aonde o sol e a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. E aí seu pai ficou incomodado, porque ele não estava entendendo o propósito de Deus ali, o que Deus estava revelando naquele momento. Ele falou assim: ó, será que eu e tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar perante a ti e vamos... Então o pai ficou incomodado, o pai de José, porque ele não estava entendendo. Mas com isso, meus irmãos, os irmãos de José, um certo dia que o pai de José manda que ele vá ver seus irmãos onde eles estão, e quando José ele está ainda longe, eles maquinaram em tirar a vida de José. E ali, quando José chegou perto, a primeira coisa que fez foi tirar aquela túnica a qual seu pai havia feito, aquela túnica de várias cores. E depois lançaram José numa cisterna, num poço, mas estava vazio. E ali, meus irmãos, quando passaram os midianitas, que ia para o Egito vender especiarias, venderam José por 20 moedas. Nós vamos ver que José agora foi parar no Egito. Os irmãos de José falam para Jacó que uma besta tinha o matado, porque eles mataram o animal e sujaram as vestes de José com sangue. E ali Jacó, ele inconsolavelmente, porque ele não queria ser consolado, ele se colocou em luto ali. Ele triste pela morte do seu filho, uma morte fictícia, a qual seus próprios filhos haviam criado aquela situação. Mas nós vamos entender que aqui nessa palavra, meus irmãos, é um exemplo de vida. É um exemplo de um servo de Deus, verdadeiramente. Um servo obediente. Nós vamos ver que a obediência de José para com seu pai era inquestionável. Era uma pessoa que obedecia fielmente. Nós vamos comparar essa obediência aqui com o nosso Deus. Que nós temos que obedecer a Deus, meus irmãos. Procurar obedecer a Deus. Procurar obedecer a palavra de Deus. Procurar segui-la, cumpri-la.
Então nós vamos entender aqui que José ele foi parar no Egito, aonde Potifar, o capitão ali da guarda do exército de Faraó, compra José. José ele vai parar na casa de Potifar. Potifar ele vê que tudo que José ele põe as mãos começa a prosperar, ou seja, tudo que José começa a fazer, tudo aquilo, toda a função que Potifar dava para ele, que as coisas rendiam, que as coisas ela ia para frente. Sabe por quê? Assim é na vida de um servo, uma serva de Deus. Quando é lhe dado uma função, porque verdadeiramente está agindo em obediência e sinceridade na presença de Deus, as coisas ela vai para frente. As coisas, são acrescentadas, aquilo que estava meio errado, meio confuso, começa a melhorar, começa a crescer, começa a frutificar. Nós vamos ver que quando o Potifar ele vê aquilo, ele põe José encarregado daquela casa. Mas como o diabo ele é tinhoso, ele não para de tentar os servos de Deus. Ali o inimigo usou a mulher de Potifar para o seduzir. E a Bíblia diz para que nós venhamos fugir da aparência do mal. José, quando ouviu aquele convite dela, falando para que ele fosse deitar com ela, José, ele sai da presença do mal. Porque ele sabia que naquilo ia ser um pecado grande diante de Deus, diante ali perante a Potifar, que Potifar tinha confiado todas as coisas ali, e não aquela mulher que estava ali. Ele não falou que era para tocar nela. E ali ele, um servo temente a Deus, ele ignora, ele nega aquela proposta, ele sai dali apressadamente. Mas como o inimigo é tinhoso, ele tem todas as formas. E foi um certo dia que ali José estava sozinho naquela casa, fazer suas tarefas, aquela mulher chegou para tentar ele de novo. E quando ele foge, ela agarra nas vestes dele, ali fica uma parte das suas vestes em suas mãos. Aquela mulher, ela grita falando que José tinha tentado abusar dela. E ali chega ali o povo, os guardas ali, e pega José. Quando Potifar chega, ela conta a mesma história, que ele colocou aquele hebreu lá para escarnecer dela, para abusar dela. Uma mentira. Sabe por quê, meus irmãos? Satanás é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. Então, quando ele não consegue de um jeito, ele usa suas influências, porque ele é maligno, do mal, para tentar derrotar o povo de Deus, para tentar derrotar aquele que é fiel na presença de Deus, aquele que está com sinceridade, aquele que entrega verdadeiramente sua vida a Deus. Nós vamos ver que com essa mentira, José ela acaba na prisão. Mas nós vamos ver que, em medidas situações, todo lugar, porque tinha sinceridade, honestidade, temor de Deus no coração de José, o Deus exaltava José. Na prisão, o carcereiro achou graça em José, colocou José como encarregado do cárcere. E ali nós vamos ver que ali tinha 2 homens que estavam presos, que outrora servia ao rei. Um certo dia que o José chegou lá, ele estava preocupado porque tinha sonhado o sonho e não conseguia discernir o sonho. José pediu para ele contar o sonho. E ali o copeiro, aquele que servia ao rei, falou assim, olha, eu sonhei um sonho que tinha 3 ramos de uva e no final deles botavam uma flor e da flor botava-se o cacho de uva. Eu espremia aquele cacho de uva no cálice e entregava ao rei. Então, José falou assim, olha, esses 3 ramos aí, em 3 dias o rei vai te restituir na função a qual tu estava anteriormente. Aquele padeiro que estava lá também preso, viu que aquilo era muito bom e contou a José, olha, eu também sonhei. E tinha 3 cestos de todas as especiarias e alimento do rei sobre a minha cabeça. E no último cesto, ali onde estava o manjar do rei, vinha as aves do céu e comia. José falou assim, olha, em 3 dias o rei, ele vai te tirar e vai te enforcar. E ele não gostando daquele sonho, ele ignorou, porque ele não queria crer que seria daquela maneira. E passou os 3 dias e aconteceu sucessivamente do jeito que Deus havia revelado daquela interpretação a José. Quando o copeiro foi saindo de lá, José falou assim, olha, lembra de mim, eu estou aqui injustamente, nada cometi para estar nesse lugar. Nós vamos ver que passa um tempo. E ele não é lembrado, ele é esquecido por aquele copeiro. Mas aí, meus queridos, tem um certo dia que o rei sonha um sonho a qual nenhum adivinhão, nenhum ali conselheiro consegue interpretar aquele sonho.
E agora o copeiro lembra de José, aquele que está lá na cadeia, está no cárcere. Ele fala assim, olha, o copeiro fala, olha, dos meus pecados agora lembro eu. Quando eu estava lá no cárcere, tinha um jovem lá, a qual ele revelou todo o sonho a qual eu tinha contado para ele. Agora, depois de 2 anos que José, ele está lá no cárcere, é chamado pelo rei. E quando o rei chama, ele manda vestir umas vestes, barbeia José e leva à presença do rei. O rei começa a contar o sonho e José fala que a interpretação não vem dele, mas sim de Deus. E ali ele fala o sonho que sonhou com 7 espigas cheias, 7 espigas queimadas do vento oriental, que engolia as 7 espigas cheias e continuava feias. 7 vacas gordas, que vinha 7 vacas magras após ela, também engolia elas e continuava feias, magras. José falou assim, olha, são 7 anos de fartura, as 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, e 7 anos de escassez, 7 anos de dificuldade, a qual vai passar as 7 vacas magras e as 7 espigas feias queimadas pelo vento oriental. Que o rei pegue uma quinta parte de tudo aquilo que juntar e que ponha, guarde num celeiro para que quando vier fome sobre a terra, tenha mantimento. Quando o faraó escuta aquilo, ele fala assim, olha, não tem ninguém mais apto do que tu para tomar esse cargo. Então veja, meus irmãos, o propósito de Deus está se cumprindo na vida de José. Porque houve fome, passou 7 anos de bonança, agora veio 7 anos de escassez. Houve fome em todo o Egito e nas terras vizinhas. Aonde todo o povo sobe lá para comprar mantimento, inclusive a família de José, os irmãos de José, aqueles mesmos que jogaram José numa cova, lá no poço vazio. Os mesmos subiu até o Egito. Mas José, como bom servo, como pessoa temerosa, ele não quis pagar o mal com o mal. Então, meus irmãos, nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem, porque isso é aprazível e agradável aos olhos do Senhor. E quando seus irmãos subiram ali, José, ele vendeu o alimento. E resumindo a história, porque essa história é muito longa, essa palavra é muito longa, José veio a se revelar a eles e falou, olha, que o propósito de Deus tinha se cumprido através da vida de José. E por ele estaria ali para esse grande livramento, para que nenhum povo viesse perecer, viesse morrer de fome, inclusive os irmãos da família de José. José manda chamar o pai, porque a mãe já não vivia, e foi para o Egito. Eu quero nós entendemos essa palavra, que seja qual for a dificuldade que passarmos, seja qual for, nós não podemos deixar de existir. Nós não podemos deixar de existir esse temor no nosso coração, temor a Deus. Nós não podemos murmurar, nós podemos blasfemar contra o nome do Deus Altíssimo, a qual nós servimos. Porque José passou por várias ocasiões, mas nenhuma delas ele blasfemou, ele murmurou. Não, mas tão somente ele esteve na posição a qual lhe foi colocada por Deus, fielmente. Amém, meus queridos? Essa palavra, seja fiel no pouco, no muito, seja fiel na dificuldade, na bonança, na escassez. Tema ao Senhor todos os dias da tua vida, que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, assim diz a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Eu sei que vocês devem ter ouvido algum barulho aí, que não, justamente na hora que eu estava gravando, passou um carro aí vendendo produto aí na rua, até ouvi daqui. Mas eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscreva, se você ouviu até aqui porque você gostou. Então compartilhe, divulgue, deixe seu like, ative o sininho para receber os posteriores vídeos e até breve.